Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais uma live do Corpo e Consciência. Olá, olá, pessoal. Oi, Camila. Olá, pessoal. Ei, bem-vindos. Bem-vindas. Mais uma live aqui do Espaço Corpo e Consciência. Hoje a gente vai ter aqui uma convidada bem especial, que é a Nicole Salme. E a gente vai falar hoje sobre criatividade, sobre autoconhecimento e como isso caminha junto e se isso é importante, né? Eu acho que vocês sabem, né? Como é importante o autoconhecimento e que a criatividade está completamente ligada ao autoconhecimento. Oi, oi. Estão me ouvindo bem? Estou aqui me ajustando, esperando a Nicole chegar. Bem-vindos, bem-vindos e muito bem-vindos. E aí, também assim, se vocês tiverem perguntas, curiosidade, é só escrever aqui no chat, que assim, prazer enorme. Tá me ouvindo bem? Que ótimo. Obrigada, Camila. E aí, Camila também é artista, né? Então, como que é lidar com a criatividade no dia a dia, nos desafios, né, que a gente tem na vida e que, por algum motivo que a gente vai falar aqui, alguma coisa vai acontecendo que a gente vai ficando meio engessado, meio duro e parece que a criatividade vai embora, né? Então, o que é esse fenômeno, né? Que a gente vai ficando repetitivo, engessado, duro, e aí parece que não tem criatividade, que faz sempre as coisas do mesmo jeito, né? Quem é dentro da gente que gosta de fazer as coisas sempre do mesmo jeito, né? Desse jeito sistematizado e que às vezes vai ficando também inflexível. Então, se tiverem também perguntas, a Nicole chegou. Boa noite, Nicole. Ótimo. Se tiverem perguntas, vocês vão colocando aqui, enquanto a gente vai batendo um papo com a Nicole. Se vocês quiserem saber também, vocês vão perguntando. Ei, querida. Olá, Bem-vinda. boa noite, Li, tudo Boa bem? noite. Tudo bem? Boa noite, Bem-vinda. pessoal, obrigada. Eu estava aqui Eita. já conversando com o pessoal um pouco, né, do que a gente vai falar aqui, que é Uhum. sobre criatividade, autoconhecimento, e aí dando boas-vindas assim para todo mundo. E estou muito feliz, Nicole, que você está aqui com a gente. Hum, Muito legal. obrigada, querida. Quero dar uma boa noite aqui também, que é a primeira live do ano, né, que eu tô fazendo aqui Ness. hoje nessa rede. E que delícia poder bater esse papo com a Liati, né, que é uma artista que eu admiro muito, uma amiga e uma parceira, né, de jornada do autoconhecimento já há muitos anos e que a gente Muito. pôde acompanhar o desabrochar uma da outra, né? Sim, sim. Como a gente Muito chegou, feliz. né? Lá atrás, uns 10 anos pelo menos, né? E como a vida mudou, né? Como a Como? vida muda conforme a gente se propõe realmente a se conhecer, a olhar para dentro, né? A se entender, né? E Uhum. assim a gente até fica meio flutuando, né? Mas aí tem um momento que a gente para e fala assim, não, peraí, deixa eu ver aqui o que está acontecendo comigo, né? Onde que eu tô, né? Uhum. E Nicole, Sim. e assim, para quem não te conhece aqui, apesar que acho que a maioria já te conhece, né? Mas vou te apresentar. A Nicole, ela é cantora, compositora, professora, ela é uma inspiradora mesmo e trabalha
com essa arte da música, né, para trazer o autoconhecimento. E tem mais alguma coisa que eu esqueci de falar, assim, da sua trajetória? Eu queria que você contasse aqui um pouquinho para a gente da sua trajetória, né? Uhum, Justamente para entrar no nosso assunto, que é criatividade e autoconhecimento. sim, tá bom. Não, é mais ou menos isso mesmo que você falou, Li. Sou cantora, né? Compositora. A minha grande paixão sempre foi o autoconhecimento, o autodesenvolvimento e a espiritualidade desde muito pequenininha, né? Eu tive a oportunidade de poder estudar numa escola Waldorf e ter uma mãe bem criativa, espiritualista, que me proporcionava esse espaço de encantamento, né? De conexão com o sutil, com a natureza. E eu fui vendo que realmente essa sempre foi a minha grande paixão, esse universo misterioso e ao mesmo tempo esse universo tão vasto que é dentro da gente, essas Uhum, infinitas possibilidades. E eu sempre fui uma criança assim com pouco interesse em conteúdo escolar, e eu falava assim, gente, tem coisas tão interessantes para a gente falar, por que que a gente tem que falar do que aconteceu em Roma, né? Sabe assim, eu tinha uma certa dificuldade de ligar aham, interesses com coisas que já foram muito passadas ou enfim, que não fazia sentido com uma pulsão de vida, com algo criativo, com algo, né? Eu fui vendo como eu sou uma pessoa muito criativa, mesmo achando que eu não era criativa. Eu achava uhum. que eu não era uma pessoa criativa. E, né, eu venho vendo que a criatividade, ela tá no dia a dia, ela tá nas pequenas coisas, ela tá no como a gente vê a vida, né? E, Isso. enfim, e olha para situações e problemas, e, enfim, a criatividade é muito mais do que só a arte. Mas claro que eu encontrei a arte como a minha forma de expressão, Uhum. né? Como a minha forma de me compreender, na verdade. Então eu comecei a escrever mais especificamente quando eu tinha 11 anos de idade. E aí eu falava sobre o meu primeiro namoro, minha primeira paquera, os meus sentimentos, aquele lugar de você ficar refém na mão do outro, de tanto que você ama, né? Enfim, era um jeito já de eu ver o que estava acontecendo dentro de mim quando eu punha no papel Uhum. aquelas letras, né? Sim. E conforme foi passando, enfim, os anos, os interesses, eu sempre tive a música, né, o canto e a escrita como esse espelho de, nossa, o que que eu estou passando aqui? Uma angústia, e eu punha essa angústia no papel, e aí me refletia, e muitas vezes se transmutava quando eu punha ela em canção, né? Quando eu Uhum. escrevia aquela angústia em canção e achava soluções dentro da canção, parecia que eu jogava num caldeirão, misturava tudo, sabe, angústia, e saía uma canção conforme eu elaborava aquilo. Isso. Então, enfim, eu sou cantora, compositora nesse lugar de me conhecer e de fazer essas poções venenosas se transformarem em canções amorosas. É lindo, né? Porque, assim, né, do que você está falando, primeiro eu estou entendendo que isso já vem desde pequena, é isso? Desde sempre, né? Desde criança. Uma das Essa coisas que eu ferramenta. mais gostava de brincar era de fazer ópera para as minhas bonecas, show de ópera. Então eu punha todas as minhas bonecas sentadinhas em cadeiras da minha casa no quintal, montava o palco e apresentava shows de ópera para essas bonecas. Então eu sempre gostei de brincar com a música, de cantar. Aham. E agora você está falando, né? Para mim, tem a ver os desenhos, né? E quando eu desenhava, né, de pequena, assim, eu ia para um outro mundo, né? Eu me desconectava mesmo, né? E eu me lembro, como você trouxe a escola, né? E que às vezes a escola não era tão interessante, né?
o meu mundo interno era bem mais interessante do que a aula de matemática, por exemplo, né? Então, eu me perdia lá nos desenhos. E depois eu tinha que correr atrás da matemática, porque afinal de contas a gente vive matemática, a música tem matemática, a gente precisa da matemática, né? Mas já tinha uma necessidade de expressar de um outro jeito, né? Que não deixa de ser Uhum. também um outro tipo de inteligência, né? Meu forte não é matemática até hoje, né? Mas a gente vai aprendendo a lidar com as próprias potencialidades e achando as ferramentas, né, Uhum. para lidar na vida, né? E acho que do que eu estou entendendo, a música para você foi uma ferramenta de expressão, né? Como que eu vou lidar com o mundo, né, Uhum. interno e externo, aí surge, né, a composição, escrever, cantar, desenhar, pintar Uhum. e N outras coisas, né? Outras ferramentas que vão surgindo. Interessante, né, Li, que minha mãe sempre falou que aquilo que a gente gosta de brincar na infância diz muito sobre os nossos talentos, né? Então eu gostava de fazer show de ópera para minhas bonecas e de dar aula, que é uma coisa que eu também faço hoje. Então eu Uhum. adorava dar aula, todo mundo que aparecia na minha casa de criança, eu queria dar aula, ser professora. E só que ao mesmo tempo, eu era uma criança muito tímida, né, muito envergonhada, eu não era extrovertida, falante, eu me socializava naquele lugar onde eu tinha muita confiança, mas eu levava tempo para criar essa confiança, desenvolver essa intimidade. Então eu tinha um universo muito próprio, assim, né? De muito lúdica, muito sonhadora, né? Eu Uhum. tava lá na escola, passava a borboleta, eu ia junto com a borboleta, né? Eu tinha esse lugar, esse campo mesmo de, né, de ir para Imagens. outro, Uhum. exatamente, de ir para outros lugares, assim. E, ao mesmo tempo, quando criança, eu não entendia a profundidade que eu tinha, né? Na verdade, eu tinha um universo muito profundo interno. E que quando a gente é criança, ainda mais na geração, eu acho que hoje até a gente já tem educações que acolhem mais isso. Mas a Uhum. gente era pouco acolhido, assim, no nosso, o que que se passa dentro das suas emoções, o que que está passando nesse momento, o que que você está sentindo, né? Uhum. Então, eu lembro que era um lugar um pouco desafiador viver com tanto conteúdo interno, sem saber elaborar, né? E com tanta criatividade e imaginação. Uhum. E Sim. aí eu sempre fui muito curiosa em. Nossa, eu comecei a fazer retiros muito pequena, assim, de adolescente eu gostava de ir para retiros. Eu gostava muito mais de ficar conversando com amigas das amigas da minha mãe, que eram super estudiosas da antroposofia. Eu achava muito mais interessante do que as crianças da minha idade. Sabe, Uhum. eu tinha, porque elas falavam disso, elas falavam de autoconhecimento, elas falavam de autodesenvolvimento, e né? Eu tinha essa antena por quê? Porque eu fui vendo que esse caminho do autoconhecimento foi me trazendo respostas, né? Foi me levando para compreender a profundidade do que tinha dentro de mim, como que eu conseguia elaborar isso, e aí o externalizar isso, que foi o que foi virando canções, né? Uhum. Foi uma coisa um pouco consequente e que, na verdade, eu morria de vergonha, porque era um processo tão íntimo, né? Era uma Uhum. vivência tão íntima que eu tinha vergonha de contar isso para o mundo que eu estava passando por aquilo. Sim. Só que o mais legal, que é que nem quando a gente faz terapia em grupo, é que a gente começa a ver que quando a gente vai pondo isso para fora e falando com os outros também têm. E os outros muitas vezes estão passando por processos assim iguais, com cenários diferentes, personagens diferentes naquele palco, Uhum. mas experiências muito parecidas, né? Sim. E aí isso foi dando um alívio, assim, tipo, uau, não sou um ET, somos profundos. O ser humano é profundo, o ser humano Sim. tem crises existenciais, né? A Todo gente mundo passa. passa pelas mesmas questões, se não são as mesmas, são bem parecidas. Exatamente. E você jura que não. Você fala, não, gente, a minha história é única. Gente, não é.
vai fazer grupo, você vai ver que é muito parecido. Eu lembro que eu fui Exato. para Noruega, né? Outra cultura, outro universo, traduzir lá uma vivência de autoconhecimento. Gente, eram as mesmas histórias, Pois é. né? Mudava um pouco assim o roteiro. Aham. Então, o autodesenvolvimento, né, o autoconhecimento, ele possibilita esse elaborar, né? Esse dar nomes a sentimentos que a gente muitas vezes nem sabe o que que é e que angustia a gente, né? Sim. Possibilita a gente dar nome, traduzir e encontrar caminhos, que aí é muito pessoal de cada um, da gente expressar isso, né? Eu expresso Uhum. escrevendo, cantando, você expressa desenhando, tem gente que expressa organizando, Isso, produzindo, isso. cozinhando, né? E muitas outras formas, né? Porque a expressão, né, ela tem vários caminhos, né, assim, do que eu vejo, né? Então, porque, assim, tem várias inteligências, que nem a gente falou da matemática, né? Um engenheiro, um arquiteto, né? Nossa, que criaram essa internet aqui que a gente está podendo, né? Assim, hoje eu fiquei sem luz aqui em casa e eu falei, nossa, eu não desenvolvi a telepatia. Porque eu tenho aqui a internet, então para que eu vou me esforçar em, sei lá, se dá para fazer telepatia? Eu falei, como que eu vou dar live sem luz, né? Então precisa de eletricidade e foi alguém, né, que trouxe, né, como criar luz, né, dentro de casa, como que a internet funciona assim. Então, assim, são processos criativos, são formas de expressões, né, de talentos que vieram para o mundo para contribuir com todo mundo, né? Então, Hum. tem milhares de jeitos de se expressar. E E, cada um sabe e fazer uma coisa de um jeito muito específico, né? Tipo, sei lá, isso. no meu caso, eu tenho várias amigas que são cantoras, mas cada uma canta de um jeito, escreve de um jeito, expressa de um jeito, é parecido, mas a gente é Mas, muito único, sim, né? A gente tem um jeito único de, de se expressar, né? Cada isso, um nesse planeta. exato. E, e falando assim um pouco, né, da criatividade, é, a gente, todo mundo precisa ser criativo no dia a dia, né? Porque existem desafios, os problemas vêm, e aí a gente pode ficar sempre fazendo daquele jeito, sempre do mesmo jeito, respondendo daquele jeito, entrando num quadrado que funciona, mas ele vai funcionar por um tempo. Porque depois de um tempo aquele jeito, a vida faz parar de funcionar. E aí você precisa, né, ser criativo, Uhum. né? Então, o que é essa tal da criatividade, principalmente quando você está com a mente embotada, dura, né? E falando, ai meu Deus do céu, como é que eu saio desse lugar aqui que eu entrei? Né? Como é que eu Uhum. soluciono isso, né? Então a criatividade, ela tem a ver com as soluções, que nem você lá atrás na sua infância solucionou as suas angústias, expressando no papel seus pensamentos, dando harmonia, ritmo, né, para aquilo que estava vindo. Isso é uma forma criativa de arrumar uma solução para as suas questões, né? Assim como o engenheiro, né, Thomas Edison e N outros, né, tinha um problema, tinha uma questão e não adianta focar no problema, vamos focar na solução. É literalmente fazer, como que é aquela expressão? Uma limonada, né? Você tem os limões e Isso, você fazer uma limonada. exato. Você tá lá E onde vai estar? angustiada, né? É, Você tá angustiada, você tá com problemas e aquilo de repente vira arte, vira canção, né? Um jeito isso. criativo de solucionar algo dentro e que se manifesta fora, né? E, enfim, Tem uma pessoa aí que está aqui, que eu vi, acho que é a Lavínia, não sei se ela está aí, acho que eu vi ela passando, né? Então ela é da fotografia, a Camila também que está aqui é da fotografia. Então, assim, como eu olho, né? Qual é o meu olhar? Né? Então você pode olhar sempre daquele jeito, daquele ângulo, né? Ou você abre o seu olhar, né? Só que para abrir o seu olhar não é simplesmente assim, ah, agora tá, vou abrir. Exigir uma musculação,
né? Que nem a gente vai lá na academia, faz a musculação para ficar fortinha, a gente não fica forte, né? Ah, a Lavínia tá aí, né, querida? Então, assim, a gente vai na academia, a gente não fica musculosa no primeiro dia, nem com 1 quilo. Precisa de um esforço, precisa de um treino, precisa de um aprofundamento, que você trouxe essa palavra, né? Aqui, preciso me aprofundar naquilo, eu preciso conhecer aquilo, e aí eu vou me aprofundando, e aí pode vir soluções criativas, né, Sim, para as sim. questões. Então, um fotógrafo ele vai ter um olhar que eu não tenho, né, que eu passo reto lá, né. O fotógrafo ele para lá, ele vai conhecer aquele objeto, ele vai se aprofundar naquilo, né. Assim como na música ou na engenharia, em qualquer coisa, você precisa entrar, né, se Sim. aprofundar. E a gente vive, né, um tempo, Li, onde a gente quer muita proatividade, a gente quer o fast food, soluções rápidas, inovadoras, geração de conteúdo, né? Um negócio assim que você não sabe nem mais o que você está fazendo e você está produzindo qualquer coisa. Por quê? Porque a gente não se dá esse tempo de sentir, de mergulhar, de aprofundar. A gente é cobrado, né? As pessoas que trabalham Isso. em todos os trabalhos. Eu ia falar grande empresa, não é grande empresa, qualquer um que fala aqui nesse Instagram, que alimenta conteúdo, a gente sabe como é, né? Você realmente, enfim, poder fazer um mergulho, entrar em contato com seus sentimentos, com as suas emoções, é uma coisa desafiadora nos tempos de hoje, onde tudo é tão corrido, né, e tão exigente. E eu lembrei de um terapeuta que eu tinha, que é assim, né, vou até usar essa caixinha aqui do fone como exemplo, que esse é o problema. Aí eu chegava no coaching, ele era uma sessão de coaching. Eu chegava assim para ele nem via minha cara. Não, então, porque hoje eu queria fazer uma planilha, porque assim, eu quero organizar um evento, nananana. Aí ele ficava olhando assim, e eu com problema, com outro problema aqui, né, na cara. Não, aí eu falava. Quando acabava, ele falava assim: Nossa, o que que você tá sentindo? Como que tá seu coração? Aí a hora que ele falava isso, era tipo assim: Eu tô péssima. Aí ele falou assim: Nossa, eu tô percebendo que você tá péssimo. Você tá querendo criar evento, conteúdo, papapá, mas assim, você não tá bem, né? Você não tá se sentindo bem. O que que é, né? Então, às vezes, o problema, ele tá na nossa cara. O problema não, uma questão, enfim, emocional, Isso. uma questão Um desafio. existencial, um É. desafio que a gente esteja passando naquele momento, ele tá na nossa cara. A gente não quer ver, a gente fica desviando assim, ó, com o olho para, né, tentar fugir dele. E assim, a gente tem que parar, olhar, né? Abre a caixinha, fecha a caixinha. Oi, você tá aqui, validar, para a gente conseguir pôr toda essa criatividade real no mundo, né? Um lugar assim conectado mesmo com a nossa essência, com o que a gente veio fazer no mundo, né? Senão a gente Isso. vira boneco, robô frenético, falando que nem sente, fazendo que nem faz, né? Uma coisa assim Isso. muito desconexo Isso. da humanidade, né? Dando um exemplo do que está acontecendo hoje, assim, em Brasília, eu olho, eu falo, gente, cadê a humanidade, as pessoas, o que que elas sentem, os valores humanos, onde estamos, né? Aham. Onde estamos no planeta? E eu sinto que é uma profunda desconexão com coisas que estão no nosso olho, na nossa cara, com questões que a gente precisa dar esse tempo de olhar, de ver, né? E não é que você tem que parar a vida para, enfim, você não vai trabalhar, você não vai criar conteúdo, não é isso, né? Mas como que a gente vai levando a vida olhando para as nossas questões que a gente está aqui para desenvolver, né? Porque se a gente Exato. for pensar bem o que estamos fazendo nesse mundo, a gente está aqui para se desenvolver, desenvolver a Aham. nossa alma, Sim. desenvolver o nosso espírito, uma oportunidade, né? E que o De evoluir, né? A autoconhecimento gente veio para possibilita a gente evoluir. isso. Exato. Exatamente. E é Exato. isso, né? E aí a gente encontra a, a nossa linguagem, no mais profundo, a gente encontra a nossa linguagem de falar não, de gerar essa própria evolução. Então é isso, eu pego aquela dor, né? No meu caso pessoal, eu pego aquela dor, aquela angústia, eu ponho no papel
eu escrevo, eu trago melodia, eu trago harmonia, conforme eu vou falando sobre aquilo, eu vou entendendo sobre o que eu estou falando, aquele sentimento vai aliviando por eu estar olhando para ele, já vai aliviando, e aí eu vou encontrando um lugar que eu amo muito, que é cantar, que é me expressar, e daqui a pouco eu já transformei, né, aquele veneno Isso, mesmo, aquela isso. dor, aquilo que estava me angustiando, e aí, ufa, nossa, eu dei mais um passo na minha evolução, na minha compreensão, na minha consciência e consigo ir para um próximo. E Sim, assim a gente vai caminhando, né? Nesses sim. degraus da vida. E é muito legal, né? Porque agora veio, né, também assim, né, que esse processo criativo, né, ele realmente ele vem de dentro, né? Não tem o copiar, porque copiar é copiar, não é criar, né? E a criação está ligada à transformação, né? Então eu tenho um desafio, eu tenho algo que me toca, e aí eu sou mobilizado a querer transformar aquilo, né? Até transmutar, mas é um movimento que acontece interno. Eu preciso fazer aquela mudança, eu preciso transformar uma coisa. E aí a criatividade vai chegando, né? E no geral, assim, tem também, passa numa coisa assim de compartilhar, né? É, porque a gente vive, né, numa comunidade, né? A gente vive num social, né? E eu, né, interfiro no outro, o outro me interfere, que nem você falou, né? Fica aqui nas redes, então precisa gerar conteúdo, precisa criar, precisa um monte de precisas, né? Porque eu sou influenciada. E quando eu Uhum, tô muito influenciada pelo fora, eu vou me desligando de dentro, né? Mas a solução está dentro. Então, uhum, realmente precisa ter ferramentas para parar e falar: peraí, porque a resposta está dentro. Ela até pode estar uhum, no companheiro, na companheira, no, sabe, uhum. no fora, mas é só quando eu paro, né? E volto para dentro, que daí eu até posso observar fora, aprender o que eu estou vendo fora, mas a resposta vai estar dentro, as soluções estão dentro, né? Exatamente. Eu vejo, né, Li, que esse mergulho do autodesenvolvimento, ele é completamente individual. Você tem que querer, né? Você tem que buscar caminhos que te levem para esse lugar de escuta, para esse lugar de silêncio interno e que ele é individual no sentido de você tem que querer e você que vai fazer esse mergulho, ao mesmo tempo que ele é coletivo. Então, a gente Isso. mesmo fez parte de um grupo que a gente se espelhava, a gente se ajudava, eu ouvia a história do outro, eu me compreendia, né? Ou eu contava a minha história e o outro me ajudava a entender melhor sobre essa história, me trazia feedbacks, né, de coisas que já sabia sobre mim há muitos anos. Então, Uhum. ele é muito bonito como esse lugar, ele é evolutivo, né? Nossa evolução, ela é individual e social, né? É você Sim, com você mesmo, você tem que querer, e ao mesmo tempo é em rede, é em grupo, é né? junto. É junto, é junto. E eu sinto que quando a gente vai, por exemplo, fazendo esses mergulhos, né, encontrando essas respostas internas, né, eu posso falar por mim, assim, então eu era essa criança muito tímida, que tinha esse lugar das emoções muito profundo e que não sabia muito dar nome aos bois, né? E aí eu fui encontrando amigos, terapeutas, grupos que foram me ajudando a entender esse universo interno. Eu sempre tive a música como a paixão de me expressar, de cantar e tudo mais, mas ao mesmo tempo eu me sentia muito desencaixada, por exemplo, numa época em que todo mundo falava para mim: ah, mas se você quer ser cantora, você precisa ser cantora em barzinho. E aí eu ia lá no barzinho, eu gostava de cantar no barzinho, mas ninguém ouvia o que eu estava falando, né? Tava todo mundo lá bebendo, curtindo, querendo um entretenimento
que não era o que eu gostava de fazer, de falar, porque eu gostava de falar sobre coisas profundas, letras e poesias profundas do ser, que naquele contexto ninguém estava ali Não querendo combinou. buscar aquilo, né? Então eu me sentia assim, eu falava, nossa, então acho que eu não sou cantora, porque eu não me encaixava no que uma cantora deveria se encaixar. Né? Então o autodesenvolvimento ele também vai permitindo com que a gente possa ir buscando. Não, então peraí, sobre o que eu gosto de falar, né? Sobre qual é o meu recado, Uhum. o que me move, qual é a minha paixão. Eu sou uma pessoa do dia, eu não gosto de beber, eu não gosto, nada contra, né? Quem gosta de beber, quem gosta de frequentar a noite, não é isso. Mas assim, eu individualmente nunca fui uma pessoa de beber, de curtir muito balada, altas madrugadas. Não, eu sou uma pessoa do dia, da manhã, do sol, da comida saudável, do suco. Uma caipirinha, um suco, eu acho um suco muito mais delicioso. Então, assim, eu fui encontrando esses lugares que, nossa, eu fui encaixando dentro de mim. Então, hoje, Sim, por exemplo, se eu faço um entendo. show ou se eu canto, muitas vezes eu canto em retiros, né? Retiros de autodesenvolvimento. Nossa, eu falo, gente, eu nasci para isso. Eu nasci para mergulhar nesses mundos internos e levar outras pessoas comigo através da música, né? É o que me move, a minha paixão. E aí cada um tem a sua, mas como que a gente descobre isso? Se conhecendo, né? Como que Uhum. a gente descobre o que realmente veio fazer aqui nesse mundo? Hoje em dia a gente fala muito, né, meu propósito de vida, meu propósito de vida. Tem gente falando de propósito de vida, sendo que não se conhece, está inventando, sei lá, um propósito, né? Cadê? O que a gente veio fazer aqui, né? Qual é a minha história? Qual é que o meu ser fala? Como ele manifesta, né? A gente poder mesmo se conhecer nesse lugar de Isso. intimidade com o nosso ser e que requer Aham. tempo, requer investimento e requer espaço. Oi, tá falhando um pouquinho para mim. Eu não sei se para vocês Alô, tá alô? falhando Será também. que é a Não sei se é a minha minha internet? internet ou da Nicole. Tá me ouvindo, É, Ani? a sua imagem para mim tá toda assim, nebulosa. A minha tá estável, mas não, acho Oi, que tá me ouvindo? eu tô te ouvindo. Tá. Acho que o pessoal daqui tá Ah, aqui então pode tá falar bom. pra gente se vocês estão nos ouvindo. E aí eu lembrei de Tá. uma música ali. E as duas estão falhando? As Tá. duas estão falhando. Então eu vou arrematar, né, a última frase que eu falei, que esse lugar da gente entender o que a gente veio fazer aqui, qual é o nosso propósito de vida, enfim, que no fundo é amar, mas que isso precisa de tempo, espaço, investimento, né, para a gente poder mesmo criar Isso. essa intimidade com a gente mesmo, porque a gente quer criar intimidade com outras relações, né, relações afetivas, mas a gente não tem intimidade com a gente mesmo, né? Então, como que a Pois gente é. cria esse espaço? E eu lembrei de uma música, posso cantar um trechinho de uma música que Lógico. fala exatamente Lógico. desse lugar, né, que foi eu gosto sempre de contar essa história que foi depois que eu tive filho, meu filho era bebezinho, ele tinha 2 meses, acho, sei lá. Eu fui numa aula de dança de uma amiga. E aí foi a minha primeira saída, assim, de casa, desde que ele tinha nascido, né? E que é muito intenso. Quando nasce um bebezinho, a gente fica lá, troca a fralda, não sabe mais quando é noite, quando é dia, porque você não dorme. Ele tá bem rindo aqui atrás. Né? Você fica num looping que você já não importa se é dia, se é noite. Não é. Então, você dá uma saída sem o seu bebezinho, é tipo, nossa, uau, que mundo é esse, né? Tem um outro mundo aqui fora. E eu fui nessa aula de dança dessa amiga e cheguei lá, tinha um espelho enorme, sabe? Espelho de balé, assim, na aula de dança. E aí, Sim. quando eu olhei naquele espelho, eu me olhei assim e falei, nossa, uau, quanto tempo! Como que você tá, né? Por onde você anda? E aí eu fiquei com vontade de escrever uma música, né, sobre esse lugar que a gente prioriza todas Desse as relações encontro. e e o nosso date, né? O nosso date com a gente mesmo. E aí nasceu essa canção que se chama Enamorar, que é assim: Amor, amor, eu
aqui te encontrar, colocar em dia aquele papo que deixamos pra falar. Eu vim te ver, me conta, quero saber de você. Ai, amor, é que às vezes o tempo passa e quando vou ver já foi mais de mês. Pois é, esqueci de novo aquele encontro que era só nosso e me perdi em tantas tarefas no checklist que não tem mais fim. Mas a real, amor, é que eu vim te contar que venho todos os dias te encontrar, deixar a caneta solta no papel, rasgar o verbo da poesia, tirar o véu, deixar falar, te tirar pra dançar. É, amor, as coisas mudaram e eu descobri o que me faz feliz. É viver na arte de ser aprendiz. Te encontro aqui tão simples, basta sentir. E é com você que quero viver, meu ser, amor. Yes! Uhul! Esse Maravilhosa, encontro, né? maravilhosa. Esse foi um encontro comigo mesma que eu sentei para escrever sobre essa imagem do espelho de nossa, quanto tempo, né? Eu já tinha escrito canção para minha mãe, para o meu marido, para amigo, e eu, né? Uau, essa relação comigo, que é o que a gente está falando hoje aqui, né? Para o seu ser, né? Para o meu ser. E Alô, deixa aqui oi. essa e deixa aqui essa pergunta, né? E é tão Como lindo, né? E é isso mesmo, porque a gente esquece do nosso ser, né? exatamente? Eu queria deixar essa pergunta, né? Como que cada um aqui encontra com o seu ser? Né? Uma das minhas formas é escrever e cantar, né? E compor. Uhum. Outra é quando eu estou fazendo show, cantando aquilo que eu já compus, que eu já escrevi, e estou levando para o mundo, né? Estou trocando, interagindo, doando, recebendo. Enfim, Uhum. cozinhando, eu adoro cozinhar, às vezes cozinhas criativas, fazer cookies com meu filho, sabe? Me dá tudo para, o tempo para, uma satisfação, enfim, então deixo aqui essa perguntinha, né? Como que você, aí na sua casa, né? Em que momentos que você se encontra com o seu ser? De que maneira, né? Que Ah, ferramentas que te ajudam? isso. E vocês podem escrever aqui no site, aqui na live. A Quem gente quiser, quer né, saber. compartilhar, Eu é, adoro vai ser saber. ótimo. A Nicole, eu já experimentei a comidinha dela, realmente ela cozinha muito bem. E você, Nicole, tem uma coisa, né? Que você cozinha calma, né? Deve ser do mesmo jeito que você compõe, né? Vai indo, calma, as pessoas lá andando para lá e para cá, e você fazendo no seu ritmo, né? Sim. É, parece que tá até, sabe, no estado mais meditativo, né? Ah, a Lavínia escreveu aqui, meditando e cozinhando. A É cozinha ela isso, a é muito Lavínia também legal, cozinha né? bem. Nesse lugar criativo. Claro que assim, o almoço todo dia, do dia a dia, eu acho pouco criativo, eu acho, na verdade, um saco. Eu falo, gente, a gente não podia tomar umas cápsulas, assim, sabe? Se tem uma coisa um pouquinho mais prática, apesar de eu amar comer. Mas claro que esses Aham. momentos que a gente consegue dar esse tempo para o ser cozinhar, né? De novo, a gente está falando desse tempo. Eu sou uma pessoa que eu tenho um tempo mais lento, né? Mais, eu brinco, mais taurina, né? Eu não sou fogo, foguete. Eu tenho amigas que são super rápidas, foguetes, cozinham. Tic, 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 tic. Não, eu sujo 10 panelas, eu faço devagar, faço mó bagunça na cozinha, depois eu limpo tudo, sabe? É um processo criativo. Tipo, eu sujo todo o papel com Sim, várias tintas, depois eu vou arrumar. Não tem um pensamento assim sim. muito, né, didático, Cartesiano. é uma coisa Aham. cartesiana, exatamente. Esse para mim é desafiador.
Mas é onde o meu ser consegue se manifestar, né? E a gente se liga nesse outro tempo, nesse lugar mais Isso. orgânico, mais do sentir. É, A Camila es- escreveu, né? Também é, transforma, escreveu com música, fotografia, violão, desenhando. e assim vai. Então, Nicole, você está trazendo, né, que é uma das ferramentas, né, bem básica, né, para esse estado criativo acontecer, é a gente estar em comunhão com a gente mesmo, né? E não é sempre que a gente está nesse estado equilibrado, né? Às vezes não, né? Às vezes está difícil mesmo, né? Às vezes a gente está lá no terreno e fala, meu Deus do céu, né? E aí, como já trouxeram aqui, acho que foi a Lavínia, né? Falar da meditação. A meditação, você pode meditar 1 minuto, 1 hora, mas assim, 1 minuto que você já fecha os seus olhos. Já respira, alinha seu corpo, alinha sua coluna com o pescoço, com a cabeça, fecha seus olhos, vai lá para dentro, ouve tua respiração, né? Já mudou. Você já muda a sintonia, né? Então, tem ferramentas, assim, básicas mesmo, né? Que fáceis, né? Mas que exigem um treino, né? Então, a meditação, ela precisa de um treino, porque a nossa mente, ela é muito ardilosa, ela fala, se a gente ficar acordado 24 horas, ela vai estar falando 24 horas na cabeça, né? E quando a gente está ainda vivendo um desafio, aí que a mente se torna assim muito chata, porque ela é repetitiva. Ela fica num looping, né? Repetindo, 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 até você pedir, pelo amor de Deus, chega, né? E aí precisa, não tem outro E é jeito, é nessa hora que a silenciar. gente tem que ser criativo, né, Li? Nessa hora a Exato. gente tem que ser muito criativo, porque eu estava lembrando de uma situação agora no final do ano, que eu fui visitar meu pai 2 dias, era para eu só ir lá comemorar Natal, era antes do Natal, eu só ia passar 2 dias, comemorar Natal e ir embora. Chegou lá, meu marido descobriu que estava com Covid, aí ele já tinha passado para o meu pai já tinha pego Covid, sem a gente saber. Conclusão, o que era para ser 2 dias viraram 8 dias que eu tive que ficar lá. Eu não peguei Covid, mas eu fiquei cuidando deles. O meu filho pequeno, de 5 anos, estava lá, não podia pegar Covid, pelo amor de Deus. Ele não estava indo na escola e eu tinha que trabalhar. Então, assim, eu estava em casa tentando trabalhar com 2 pessoas com Covid. Meu pai é super preocupada porque ele já é idoso, levando no hospital, fazendo exame. Chegou no final da semana, meu filho querendo brincar, sem outras crianças para brincar, porque eu não podia encontrar ninguém. E aí eu falei, gente, chegou no final da semana, eu não conseguia meditar, eu estava assim muito estressada, muito preocupada, enfim, se meu pai ia ficar bem, não ia ficar bem, se eu ia conseguir sair de lá, né? Enfim, era uma situação que eu não conseguia esse espaço da meditação, não conseguia esse espaço do silêncio, e aí eu lembrei da ferramenta cozinha com meu filho cookies, algo criativo. Aí eu comprei pela internet, Mercado Livre, saquinho de fazer decoração de cookies com panelinha de não sei o que para entregar no dia seguinte. E aí eu fiquei 4 horas com meu filho imersa na cozinha fazendo cookies. E assim, pode parecer uma coisa besta, mas não é. Foi uma solução criativa dentro de um caos, onde a situação estava horrível, eu queria chorar, eu queria ir embora de lá, não podia ir embora, né? Enfim, aflita. Isso, E aí isso. a cozinha, eu não estava conseguindo cantar, não estava com prazer de pegar violão, cantar, compor, caos, emergência. Caos. O que eu conseguia fazer era unir meu filho em alguma atividade, então, que foi os cookies na cozinha. E aí, realmente, a gente começou aquele cheiro gostoso, a casa foi ficando quentinha, eu fui esquecendo que eu tinha passado aquela semana, eu consegui direcionar minha mente para algo Uhum. construtivo, criativo e tirar minha mente do pensamento de sofrência, que tá muito difícil, que, nossa, será que meu pai vai ficar bem? Será que meu pai tá mal? Será que meu Isso. pai tá, né? Que é isso que você falou, esse mental que não para, né? Que é esse cavalo desenfreado, que a gente pouco sabe Isso. da condução para essa nossa mente, né?
E que a meditação Isso. ensina a gente a direcionar, né? Essa mente louca. E Isso. outras atividades que trazem a gente para essa presença, que é como se fosse a meditação ativa, também ajudam a gente a dar essa direção, que muitas vezes está desenfreado mesmo, né? Então a criatividade ela tem muito mais a ver com essas soluções, ideias e direcionamentos do que você fazer arte, né? Você cantar ou você Tá falhando desenhar. aqui um pouquinho, bastante, para mim. Ai, deixa eu ver. Pessoal, vocês estão ouvindo? Tá falhando? Cortou aqui o que eu falei? Vou resumir aqui, Li, que eu falei Sim, que sim, esse lugar voltou. Estava falhando. criativo, Então, ele tem muito mais a ver vocês com estão me você ouvindo? encontrar. Eu não sei. Ai, alô, alô. Pessoal, cortou um pouco. Tá. Precisa que Oi, Nini. voltou? Acho que Então, dá umas ondas, assim, de sair e sim, voltar. tá Eu dando estou te umas ondas. ouvindo. Eu consigo te Tá. ouvir. Ah, então tá. Porque para mim você falhou. Talvez seja aqui. A minha internet hoje. Então. Essa coisa de quando você tá no meio do olho do furacão, né? Que você tá com um desafio acontecendo, né? Então eu consigo entender que era a situação do Covid, a família, né? E aí como você sai desse olho do furacão, né? Então, nem sempre foi o que você falou. Você não estava com vontade de cantar, tá lá no meio de um negócio, agora você sai cantando. Tá bom, pode ser que às vezes você consiga falar, tá bom, vou cantar, né, e vamos lá, vamos subir, né? Mas tem a ferramenta de, então, vou parar e vou respirar, né? Hoje também, né? Hoje aqui foi um evento atrás do outro, além de faltar luz o dia inteiro, eu tava saindo, caiu uma chuva louca. Eu fui olhar no Waze, e aí, no meio da chuva, meu carro derrapou, eu subi na calçada, o carro fez tchum, 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 voltou e meu pneu rasgou inteiro, né? E aí, né, daí na hora, quando estiver andando, eu falei, não vai dar pra ficar aqui parada, eu vou chegar em algum lugar para me estabilizar, né? E aí consegui chegar lá num posto de gasolina, né? Implorando para eles me ajudarem a trocar pneu, porque até hoje eu não aprendi a trocar isso, então dependo de alguém, né? Para trocar. E aí, nessa hora também, eu fechei o olho e comecei a rezar, né? Comecei a rezar. Vocês estão me ouvindo? Tô Para te mim ouvindo, Li. aqui deu uma Tá parada picotado, mas total. eu te ouço. Dá para entender. Tá cortando? Vocês estão me ouvindo? Ah, meu Deus. Eu tô te ouvindo, Li. Consigo te ouvir, ó. Meu joinha. Sim, tô te ouvindo. Tá Oi. tremido, mas eu consigo te escutar. Ah, então tá, eu já ia até sair daqui. Bom, aí na hora o que me conectou foi rezar. Eu precisava fechar, sabe, os olhos, assim, parar, rezar, rezei, pedir força, pedir guiança, né? Agradeci que o carro não virou, né? Que só o pneu que rasgou, né? Então, nas horas do desafio mesmo, assim, a gente precisa parar, né? E realmente se reconectar. E lembrar, né, do eixo, né, de onde está meu eixo, onde que eu tô, quem que eu sou, e as soluções começam a vir. Tá cortando, mas dá para ouvir. Ai, meu Deus. Tá. Acho que é o seu sinal, Li. A minha voz tá cortando, gente, ou não? Só o dela? Eu acho que é o seu sinal. Oi, oi. Nossa, que Acho situação que é meu muito sinal. Eu vou desafiadora, passar aqui gente. por um lugar para ver se meu sinal melhora. Tá bom. Ó, os desafios, a gente não está falando de desafio, tem que entender. A falha, a desconexão. Vamos buscar conexão, peraí. Estão me Nós ouvindo? temos que. É isso que a Vivi está falando aqui, né? Melhorou? Precisamos lembrar dos recursos que temos. Porque Melhorou? melhorou. Melhorou? Tô te ouvindo.
Pessoal, Tá, a minha internet tá falhando assim, igual dela? Não, tá bom. Acho que agora melhorou, Li. A Vivi tá. A falou que é Lavínia isso, tá né? falando que a internet tá ruim. Que a gente tem que buscar os recursos que a gente tem, né, Li? Porque todo mundo passa Isso, por situações desafiadoras todo dia, né? E aí é muito mais isso, como a gente lida com elas, né, do que elas em si. Eu tenho aprendido isso nos isso. últimos anos. Nos É. últimos dias, nas últimas Então, horas, nos últimos segundos. isso, a cada instante, porque a gente tem Tipo agora. desafios diários, assim, e não tem sido poucos, né? Desde a pandemia até agora, assim, é um atrás do outro, né? E aí, como ser realmente criativo, que a gente trouxe aqui nessa live, né, de hoje, que a gente já está aqui já, né, quase uma hora, a gente veio falando assim da criatividade, né? E que a criatividade ela não é só o caminho das artes, né? É a ferramenta da Nicole, é a minha ferramenta, junto com o autoconhecimento, né? Mas a gente precisa ser criativo o tempo inteiro. E cansa. Não é sempre que dá para ser criativo, né? É... Mas essa necessidade de buscar dentro as soluções, né? Porque a criatividade é buscar solução. E a gente tem desafios o tempo inteiro. Então, as soluções estão dentro, estão fora. Então, como eu vou me relacionar com o que está dentro de mim, como eu vou me relacionar com o que está fora, exige um trabalho interno, né, de autoconhecimento, né, de autoverificação, de ver assim, né, peraí, o que está acontecendo aqui comigo, né, e aí ir fazendo seu trabalho, ir lá para dentro mesmo e achar soluções. E as soluções vêm, né, Uhum. mas precisa dessa brecada, dessa parada, sair do looping, né, dos pensamentos e falar agora calma, calma, né? E aí a coisa começa a abrir um novo caminho, né, de novas soluções, novas ideias e vai aparecendo, porque eu acredito, né, Nicole, pessoal, né, eu acredito que a vida é muito generosa, né, o universo é muito generoso com a gente. A gente que tem que se conectar, porque a gente se desconecta. A gente fica lá naquele. Ai meu Deus, ai meu Deus, meu Deus. A gente se desconecta e fica na sofrência, como você fala, né? Uhum. A Vivi está Naquele falando looping, aqui da né? autorregulação. Oi? Naquele looping, né? Eu sinto que muitas vezes Isso. a gente precisa achar mesmo essa forma que é engraçado, porque para algumas pessoas que são muito fazedoras, compulsivas, às vezes elas precisam parar tudo e fazer nada e silenciar e se conter. E outras pessoas que eu me considero assim mais aéreas, muito, eu sou muito mental, aérea, né? Eu preciso ir para Uhum. ação, o que me ajuda então, por Ação. exemplo, a ir lá pôr a mão na massa do cookie. Me ajuda a sair, Uhum. sabe, desse campo tão criativo que para o sofrimento também é uma maravilha. Você fica lá criando enredos de novela, sabe, assim, que não tem mais fim. Aí quando eu vou para uma ação, me ajuda, opa, sabe, a descer desse looping enlouquecedor, né? Isso, isso. Então, concordo com você. Cada um tem que buscar o seu jeito, né? A ferramenta que melhor se adequa, né? Que pode ser a meditação. Alguém aqui falou da yoga, né? Que não deixa de ser respiração e trabalhar o corpo, mente, espírito. Grupos de autodesenvolvimento, né? Autoconhecimento, que nem tem aqui no Corpo Consciência o Caminho do Sim. A Vivi falou aqui, né, da autorregulação, né? E a gente é capaz de se autorregular, né? Mas a gente precisa primeiro perceber que a gente está desregulado, né? E aí fazer um trabalho, né, para se autorregular, porque daí aí a gente consegue, né, se alinhar mesmo com o universo, se alinhar com a vida. A gente tem essa capacidade mesmo, né, de se autorregular. A Viviane falou aqui que escrever, né? Escrever para ela
é algo que ajuda ela a se centrar e se expressar, né? Acho que é isso que ela está falando Aliás, aqui. ela escreve muito, maravilhosamente bem. Eu já tive o prazer Sim, de contar histórias para ela e ter ela escrevendo e relatando. É muito legal, né? Um talento dela, um dom dela. É isso, sim, né? Cada um é muito único na sua forma de sim, expressão. E isso é muito lindo, né? Porque é que nem o conceito de agrofloresta, que eu acho tão incrível. É você plantar tudo junto e misturado e uma coisa soma com a outra, né? A sombra de uma planta que faz crescer a outra, que traz água para outra, que, né? Se ajuda, todas se ajudam a se regular. Imagina se nós, isso, seres humanos, cada um, né, estiver exercitando esse seu lugar de se autorregular, de se autoconhecer, de descobrir a sua forma de comunicar os seus talentos, de expressar os seus talentos. Aí a gente vai, tipo, acendendo essas luzinhas e vai iluminando quem está do lado e a gente vai, né, expandindo e crescendo nesse lugar muito criativo e verdejante e, isso. enfim, cheio de possibilidades, né? Assim como a gente também faz isso para se destruir, né? Tipo Minions, assim, a gente vai se contaminando, se envenenando, se destruindo, que é a nossa grande massa, né? Hoje em dia a gente está bem autodestrutivo. Então, se a gente poder se dedicar um pouquinho, né, para o que a gente falou aqui hoje, nesse lugar Isso. dessa intimidade consigo, a gente vai acendendo uma Sim, luzinha, né, para fazer a diferença na nossa vida e, consequentemente, no coletivo, né? isso. E se a gente se permite ser criativo, né? Se a gente se permite, né, se conhecer, se autoconhecer, se desenvolver, a gente também permite o outro, né? E aí que gera, né, essa harmonia. Eu posso, o outro pode, né? Eu ajudo o outro, né? E quando a gente está em harmonia, vai, né? Essas coisas fluem, né, na nossa vida. Ô, Nicole, eu queria também que você falasse aqui. Eu queria se desse para você cantar mais uma música que aquela hora para mim falhou um pouquinho. Agora parece que a internet está dando uma folga. Se você cantasse um pouquinho, eu queria também que você falasse um pouquinho de uma vivência que você vai fazer, de um retiro, Uhum, né? sim. Então, eu vou começar com o convite, né? Que eu vou dar um retiro dia 3 a 5 de fevereiro, né? Daqui a poucas semanas. Vai ser uma imersão na natureza, em Nazaré Paulista, interior de São Paulo. Uma imersão de natureza, expressão e arte, junto com a Marie Gabriela, que é uma amiga minha, cantora, compositora também, e com a Kaliane, que é uma amiga que trabalha com cantos devocionais, com Shakti Drum, que é roda de tambores, né? Roda de tambor, Maravilhoso. com cantos maravilhosos. E a gente resolveu se unir, nós somos amigas, né, há muito tempo, e a gente resolveu se unir por essa paixão que a gente tem pela música e o autoconhecimento, né? São nossas três paixões. E fazer esse retiro que vai ser um grande sarau à Musa Música. Então a gente vai trazer aulas, vivências de canto, vivência de tambor e vivência do canto devocional, né? Enfim, com imersões na natureza, comida vegetariana, num lugar que é um santuário, é um ashram, né? Um lugar que tem uma energia muito especial. Então, assim, a nossa ideia é que a gente possa, né, convidar quem estiver lá a entrar em contato com a sua forma de expressão, entrar em contato com o seu ser cantante, com a sua musa música. Esse retiro é para homens e mulheres e vai ser uma imersão de arte, de natureza, para, enfim, você se conectar com essa ferramenta que você tem dentro de você e a gente poder expressar isso num sarau que vai acontecer no sábado à noite, noite de lua cheia, fogueira. Uau! Vai ser maravilhoso e a gente vai abrir com um show para Iemanjá, porque o dia de Iemanjá é dia 2 de fevereiro e o retiro começa no dia 3.
Então a gente quer fazer essa homenagem à Rainha das Águas, a essa mãe divina. Então a gente vai abrir com um show para Iemanjá. No sábado vai ser um dia inteiro de vivências, sarau à noite e as surpresas no domingo. Enfim, desse retiro. Se forem no meu perfil, lá em cima no link da bio, vocês conseguem acessar mais informações sobre esse retiro. Convido vocês para virem. E até dia 15 tem 15% de desconto nas inscrições, até dia 15 de janeiro. Sim, ótimo. Pessoal, acessa o link da Nicole. E você vai cantar mais uma música pra gente, Nick? Vou, deixa eu ver aqui o que eu posso cantar para vocês. Acho que eu vou cantar, né, falando da musa música. O que é essa musa, né? É essa força criadora feminina que vive dentro da gente, né, homens e mulheres, e que faz a gente criar, faz a gente se expressar, criar. E aí tem uma música que eu compus nesse lugar que eu estou hoje aqui, que é no litoral do Brasil, no litoral de São Paulo, né, em Juqueí, que é uma música assim: ó mãe, mãe da natureza, de toda essa beleza, de todo esplendor, eu me prostro a ti, ao louvar o feminino em mim, ao declarar o meu amor ao céu. Vou retirando aos poucos esse véu. Você me acolhe, ó mãe, mostra os passos que eu devo seguir. Sem hesitar, sei que não posso resistir ao seu chamado, ó mãe. Eu busco por ti e quero sempre poder lhe servir. Meu coração eu abro para o amor e me entrego ao seu valor. Sua força me traz incentivo dessa busca que eu vou, na esperança de poder ter seu amor para me acalentar. E é pra frente que se vai, no tempo eterno que parece demorar. Me desconstruo pra poder me enxergar e bater asas como um ágil beija-flor. Oh, 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 mãe, ó mãe do amor que eu vejo em ti, ó mãe do amor que espelha em mim, como é bom te escutar, ó mãe, ó mãe do amor que eu vejo em ti, ó mãe do amor que espelha em mim, como é bom te encontrar e ler. La, Ai, ai. Nossa Senhora.
acho que estou falando por todo mundo que está aqui ouvindo. Ah, que maravilha, Nicole, maravilhoso te ouvir sua expressão, sua música, teu talento, né? E teu brilho que você compartilha, né? Com a gente. Queria falar também aqui, uau, né, Camila? Uau, de arrepiar, né? Falar na alma. É interessante só que quando a gente entra nessa outra sintonia, né? Que é uma outra sintonia que quando a gente faz uma expressão assim, a gente começa a ouvir os pássaros, sabe? Eu estava aqui falando com vocês o tempo todo, mas eu não estava prestando atenção nos passarinhos. Eu comecei a cantar, é como se assim, amplia a consciência, abre, a gente expande nosso corpo, nosso espírito. Eu comecei a ouvir os pássaros, ouvir a natureza, assim, se comunicando, né? Essa integração, que no Sim. fundo a gente é essa integração, mas a gente se esquece, né? A gente pouco consegue se lembrar disso no dia a dia. E são essas nossas expressões que ajudam a gente ligar com esse todo. Tudo faz sentido. Onde tem um encaixe, um conforto. Queria só deixar isso registrado. Não, e é isso mesmo, porque nessa hora a gente está integrado, né? Quando a gente está nesse processo, né, de criando, pondo o seu talento, né, você está integrado, né? É mente, espírito, corpo, universo, é tudo uma coisa só. Então, né, as coisas fluem, né? Tudo é um sim, né? Tudo vira um sim. A Camila aqui falou de todas essas músicas, de todas as suas músicas, essa é a que mais sinto no coração. Nicole, uma querida amiga. Um beijo, cara. Então, pessoal, aqui, né, para a gente ir encerrando, né, também queria compartilhar, né, que agora, dia 21, né, de janeiro, vai ter o workshop Mandala da Vida, né, onde eu convido cada um aqui que quiser se trabalhar, né, a gente aqui hoje falou, né, sobre o trabalho, a importância do autoconhecimento, né, então na Mandala da Vida, cada um vai poder colocar a sua vida dentro dessa mandala, né, então a gente vai trabalhar a infância, a juventude, a fase adulta, o momento presente e o campo também do futuro. Então, de um jeito mais lúdico, mais leve, mas são assuntos bem relevantes, né? E no fim você vai ter a sua mandala, né? Que é a mandala da sua vida, né? Ela é um instrumento de trabalho, né? Então, convido aqui todo mundo que estiver interessado, tem um link no Corpo Consciência, acesse o link e fazer a inscrição. Qual data ali vai ser? É dia 21 de janeiro, é sábado. Agora, tá. Sábado, das 2 às 6 da tarde, né? São 4 horas, né? Bem intensivo. E também a gente vai trabalhar, né? O estudo das cores, o estudo dos símbolos. É um trabalho, assim, bem profundo. E Nicole, o teu retiro, quando que é? É do dia 3 a 5 de fevereiro. Fevereiro. Em Nazaré Paulista, tá? No interior do Ashram. E as inscrições com 15% de desconto até dia 15 agora. Joia. Então, pessoal, tá todo mundo convidado a começar o ano assim, se trabalhando mesmo, buscando os talentos, buscando a força para que esse ano assim, para ele ser mais leve e criativo, a gente tem que estar olhando a vida também de um outro jeito, porque não dá para pedir para o ano lá fora ser, né? É o ano dentro. Então, dentro a gente tem que estar assim firme, na firmeza, né? Mas também que possa ser na leveza, na generosidade consigo mesmo, no alto amor, no autoconhecimento, né? E que a gente possa transformar esse ano num ano bom, né? Nicole, eu quero te agradecer muito a sua presença aqui, é sempre maravilhoso ter você aqui junto, você contribui bastante, né? Também pelo seu estudo, por você ser quem é. Agradecer todo mundo que está aqui, que passou por aqui, e os que ainda vão assistir essa live que vai ficar aqui gravada no Corpo Consciência. Eu quero agradecer muito, Li.
né? Eu falo que são momentos como esse que a gente se fortalece, né? Porque a gente lembra da nossa trajetória, a gente tem essa troca, essa união nesse caminho que é do autodesenvolvimento. E é gostoso de ouvir, de trocar experiências, né? Então, eu agradeço muito, eu te admiro muito o trabalho do Corpo Consciência. Eu sou fruto desse trabalho, né? Passei muitos anos me trabalhando dentro do Corpo Caminho do Sim. Consciência, é um trabalho caminho do sim, né? É um trabalho que eu confio muito e quero agradecer muito a cada um que esteve aqui também nessa noite, viu? Obrigada pela presença. Hugo, a minha irmã passou aqui, Carol, a Bruna, a Lê, a Ana, da Menta, Casa do Araújo. Obrigada, Camila, viu? Um grande beijo para cada um que acompanhou a gente aqui essa noite. Obrigada, Sim, viu, Li, tá pelo bom. convite. Beijo, até a próxima, pessoal. Até a Beijo. próxima. Tchau, tchau.